Vamos agora à segunda palestra deste seminário, cujo tema é Direitos Coletivos dos Servidores Públicos. Para a apresentação, convidamos o senhor Florivaldo Dutra de Araújo. Para o mediador, convidamos o senhor Luiz Henrique Berens Franca, que é auditor fiscal. Mais uma vez, lembramos a todos que as perguntas serão feitas por escrito e entregues ao mediador, que fará as perguntas para o palestrante. Ao final, as que não puderem ser respondidas serão escritas via e-mail. Professor Florivaldo, quem tive o prazer de ser aluno em duas ocasiões, no direito administrativo e em docas no direito administrativo na área de servidor público. O professor Florivaldo ele é formado graduado em Direito pela Universidade Federal, tem mestrado e doutorado também pela Universidade Federal. Foi pesquisador bolsista do CNPq, junto à Escola Superior de Administração Pública de Speyer, na Alemanha. Eu não vou falar em alemão aqui, senão eu vou corrigir, vou ficar sem graça. E atualmente é professor adjunto da UFMG. Tem experiência na área de Direito, conhece em Direito Administrativo, atuando principalmente nos seguintes temas: atividade administrativa, servidor público e controle da administração pública. Recentemente, se não me engano, no ano passado, ele editou um livro, Negociação Coletiva dos Servidores Públicos, que eu acho que vai esvaziar a palestra, que é muito interessante que todos nós, principalmente nós que somos sindicalistas, tenhamos conhecimento do livro, leiamos, porque ele é muito elucidador de tudo que vem acontecendo desde há muito tempo com o servidor público, a forma como o servidor público é encarado. Eu passo a palavra para o professor, desde já agradecendo a presença dele. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer às entidades organizadoras desse evento, especialmente o Sinfisco, o Centre-SAF, que fez um convite para falar aos senhores aqui nessa tarde. Para mim é uma honra estar aqui perante profissionais, servidores públicos, para trocar algumas ideias a respeito de tema tão atual e relevante. Faço a minha exposição, já que o tempo é curto, para a abordagem de vários aspectos. Vou tentar aqui sintetizar algumas ideias sobre os direitos coletivos dos servidores públicos, tema que tem estudado no tempo e que, desde a edição da Constituição de 1988, me pareceu que seria um aspecto a ser muito desenvolvido no Brasil, já que pela primeira vez a Constituição expressamente trazia os direitos de sindicalização e greve aos servidores públicos. Lembrando brevemente, quando nós falamos de direitos coletivos, nós estamos falando de direitos de exercício coletivo, ou seja, diretamente ou normalmente por meio de entidades representativas sindicais, uma determinada categoria de trabalhadores exerce determinados direitos e um conjunto desses trabalhadores leva adiante o exercício desses direitos. Portanto, esses direitos coletivos, todos nós já conhecemos há muito tempo na iniciativa privada e no direito do trabalho brasileiro. Nós agora estamos falando desse tema também em relação aos servidores públicos. Antes da Constituição de 1988, não era possível falar propriamente nesse assunto em relação aos servidores, porque as constituições antecedentes e as leis infraconstitucionais antecedentes, especialmente a consolidação das leis do trabalho, CLT e outras normas ordinárias, como a antiga Lei 4.330 de 1964,
1964, que regulava a greve, essas normas proibiam a sindicalização e proibiram a greve aos servidores públicos. Todos nós sabemos que, a despeito dessa vedação, os servidores organizaram-se em associações civis, que eram oficialmente criadas como tal, mas que também todos nós sabemos, essas associações faziam, de fato, o papel de entidade representativa também tocante aos direitos dos servidores como trabalhadores, né? E a partir da Constituição de 1988, pela primeira vez no direito brasileiro, e com muito atraso em relação a muitos outros países do mundo, inclusive da América Latina, vão ser reconhecidos os direitos na Constituição de greve e de sindicalização aos servidores públicos. Trata-se, portanto, de uma nova configuração dentro de um processo que vinha de um grande período de autoritarismo nessa matéria, e o Brasil, infelizmente, é marcado preponderantemente por períodos de governos de regimes autoritários, ditatoriais, e em função desse panorama seria realmente muito difícil que os direitos coletivos pudessem ter sido reconhecidos aos servidores, mas a partir do processo de democratização, e é bom sempre lembrar que, do ponto de vista da democracia política, da liberdade de organização, de manifestação do pensamento, de veiculação de informações, sem dúvida que nós estamos vivendo o período mais longo e fértil de democracia no Brasil, desde a Constituição de 88. Anteriormente a isso, nós não tivemos um período tão longo, né? E tomara que esse período se postergue durante muito mais tempo e continue se aprofundando. Mas a situação, portanto, anterior à Constituição de 88 era essa negação dos direitos de sindicalização, de greve e, consequentemente, de negociação coletiva. E com a Constituição de 88, expressamente, no artigo 37, no inciso 6 e 7, como todos sabemos, foi reconhecido o direito à sindicalização e o direito de greve dos servidores. No entanto, essa matéria continua sendo muito pouco desenvolvida no Brasil, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista das construções da jurisprudência, seja do ponto de vista da doutrina. A mim me parece que há uma série de fatores que contribuem para esse panorama de pouco desenvolvimento e pouca discussão dessa matéria no direito brasileiro. Um deles é aquele que já acabei de brevemente fazer referência, o fato de que essa matéria ficou vedada entre nós durante muito tempo em função do aspecto autoritário do Estado brasileiro. Mas, mesmo com a democratização em vários aspectos que eu já ressaltei e elogiei do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, nesse ponto nós ainda estamos com um déficit de desenvolvimento e discussão imenso do direito brasileiro. E isso tem uma relação, e aí eu vou tratar especificamente um aspecto que nos diz respeito a nós, enquanto juristas, enquanto operadores de direito, enquanto estudiosos, estudantes, profissionais da área, que é uma certa mentalidade, uma certa ideologia que se formou em torno dessa questão no âmbito do direito que diz respeito à administração pública, né? Como é que isso se dá? É preciso lembrar que nós estamos falando de direito administrativo, né? Que regula a organização e funcionamento da administração pública. E o direito administrativo nasceu na sua feição moderna, na sua feição que nós conhecemos dentro do Estado de Direito. Ele se desenvolve, se consolida entre o final do século XIX, entre o final do século XVIII e o início do século XIX, e se consolida, vai ser sistematizado ao longo do século XIX. Nesse período, o que ocorre são as chamadas revoluções burguesas. A Revolução Francesa, todos conhecemos, a Revolução de Independência dos Estados Unidos e outras revoluções do mesmo caráter mundo afora. E o direito administrativo vai ser o direito que vai dar a feição jurídica à administração pública, que será, na sua origem, uma administração pública extremamente autoritária. Ou seja,
há uma contradição inerente ao direito administrativo, porque o direito administrativo estabelece, sem dúvida nenhuma, ele nasce para isso, a razão de ser do direito administrativo é estabelecer procedimentos, limites e controles ao exercício da atividade administrativa com o objetivo de transformar a administração pública no instrumento de garantia dos direitos fundamentais e do resguardo da legalidade e do Estado de Direito. No entanto, quando a burguesia toma o poder, a burguesia que durante já alguns séculos já era a força econômica dominante, nós todos sabemos que as revoluções burguesas do século XVIII e início do século XIX têm por objetivo principal guindar a burguesia, que já era poder econômico predominante, ao estado de poder político dominante. Então era necessário afastar aqueles antigos regimes fundados na aristocracia, nos estamentos de classe e substituir essa forma de organização rígida da sociedade por uma organização, entre aspas, em que o livre desenvolvimento dos homens estivesse garantido. Para que esse livre desenvolvimento dos homens, que na verdade, em síntese, era o livre desenvolvimento dos negócios no campo da economia, que isso fosse levado adiante, o fundamental era que o Estado se colocasse com uma série de limitações face aos direitos dos indivíduos. Todos sabemos que o Estado de Direito, na sua versão inicial, é o Estado liberal clássico, o Estado que prega o menor tamanho possível ao Estado, o Estado que prega que toda atividade econômica deve estar em mãos dos particulares, dos indivíduos, e o Estado que não se preocupa com a prestação de serviços, com a assistência, com a educação aos cidadãos. Essa questão não é colocada em primeiro plano. Depois, os direitos fundamentais serão ampliados, todos sabemos, com a inclusão da prestação de serviços públicos, com a ideia também de outros direitos que vão se acrescentando. Mas, nesse período inicial do Estado de Direito, do liberalismo clássico, a grande relevância da limitação do poder do Estado estava na garantia do setor econômico poder se desenvolver com o mínimo de controles e amarras possível. E é por isso que os direitos fundamentais, inicialmente, são essencialmente de caráter individualista. O direito à propriedade, o direito à segurança, o direito à vida, tudo isso encarado dentro de perspectiva estritamente individualista. E a legislação que estabelecia limites da atuação do poder do Estado se dava, a grande importância era para regular o que foi chamado de relações gerais de poder, ou seja, as relações jurídicas em que o cidadão comparecia como indivíduo frente ao Estado e se procurava estabelecer limites a esses direitos individuais com vistas especialmente à garantia da liberdade econômica. Pois bem, fora essa preocupação, a ideia de legalidade no início do Estado de Direito é extremamente restrita a esse aspecto. De tal maneira que foi feito um compromisso, digamos assim, político, dentro do qual a atividade da administração pública, fora essa relação direta com o cidadão, foi colocada fora da legalidade. Ou seja, nasce a ideia de relações especiais de poder, que seriam aquelas relações específicas que os indivíduos, que as pessoas trabalham com o Estado para além da simples condição de cidadão. Ou seja, do ponto de vista do direito, portanto, cada cidadão, a partir do momento que nasce, já é pertencente a um determinado sistema político e está sob o poder de um determinado Estado. E nessa situação existem as chamadas relações gerais de poder, nas quais prevalece a legalidade. Mas se reconheceu que fora esse campo, nos vínculos específicos que eram firmados, a administração pública criava seu próprio direito sem estar limitada pelo campo da legalidade, porque se entendia que era da natureza da administração pública ter amplo poder para regular essas relações especiais, também chamadas de relações internas. Pois muito bem,
A lei, nesse caso, no máximo serviria para fundamentar a existência dessa relação, mas a regulamentação dela ficaria à discricionariedade da administração pública. E nós podemos citar inúmeras relações jurídicas que se inserem nesse contexto, como, por exemplo, as relações jurídicas entre os servidores públicos e a administração, as relações jurídicas entre os estudantes do ensino público e as respectivas escolas, ou as relações dos presidiários custodiados pelo Estado. Nesses campos, se entendia que a interferência da lei deveria ser mínima e não poderia haver interferência do judiciário na solução de eventuais conflitos. Tudo deveria estar nas mãos da própria administração pública. E também é sempre bom lembrar, todos estudando direito sabemos disso, que a Revolução Francesa criou uma interpretação da separação dos poderes ou das funções do Estado, segundo a qual a administração pública ficou imune ao controle jurisdicional, ou seja, foram criados órgãos dentro da própria administração para controlar, para resolver os conflitos que existiam entre os particulares e a administração pública. Isso que acabou levando ao desenvolvimento do direito administrativo em certos termos, foi, na sua origem, depois de outras transformações, essa coisa muda, mas na sua origem essa é uma concepção extremamente autoritária do exercício da atividade administrativa. Tanto é assim que no direito inglês, no direito norte-americano, até meados do século XX, até a década de 50 do século XX, os ingleses e norte-americanos se recusam a reconhecer a existência do direito administrativo, porque desde o início do século XIX, os estudiosos do direito inglês e norte-americano identificavam o direito administrativo com aquele sistema que os franceses tinham criado, que tornava a administração imune ao controle do poder judiciário. Posteriormente, vai ser admitido, mas essa marca ficou durante muito tempo no direito administrativo. Pois muito bem, essas ideias hoje já estão colocadas de lado. Hoje, a ideia da legalidade não é aceita mais como restrita apenas ao campo das relações gerais de poder. Os vínculos específicos que o poder público cria, seja entre os servidores públicos, na custódia de presidiários, nas relações com seus contratados em geral, vigora também o princípio da legalidade, todos nós já sabemos disso. Isso é uma decorrência de transformações que vieram e se consolidaram em meados do século XX. Portanto, não faz tanto tempo assim. Portanto, hoje o princípio da legalidade se amplia e nós dizemos que a administração em todas as suas atividades está atrelada a esse princípio. No entanto, a construção, a concepção teórica do direito administrativo ficou extremamente marcada por essa origem do direito administrativo moderno do século XIX, de tal modo que, em vários aspectos, eu vou direto ao aspecto que nos interessa aqui prontamente, que é o da relação jurídica dos servidores do Estado, durante muito tempo se pensa, e muitos ainda pensam nos dias de hoje, que